Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rungem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Ele manda falar para vocês. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, meus amados? Com base aqui nesse salmo, eu quero falar o que Deus colocou no meu coração. O Salmo 46, ele foi escrito em um período, em um tempo de muita aflição, mas ele foi escrito em tempo de guerra. O Salmo 46 foi um salmo que Deus inspirou os filhos de Corá para escrever esse salmo, para fortalecer o povo de Israel, porque o povo de Israel se encontrava com a sua fé abalada, se encontrava em grande aflição e angústia, porque naqueles dias o povo de Israel estava de forma errante, estava esquecendo do Deus de Israel, estava somente fazendo o que achava que era certo. E nós sabemos que quando nós que servimos a Deus, nós não andamos conforme as nossas vontades, nós não andamos conforme o nosso querer, mas nós andamos conforme a vontade do Senhor, o querer do Senhor para as nossas vidas. Então o Salmo 46 foi escrito em tempo de guerra, em tempo de batalha, em tempo de aflição, em tempo de angústia. Foi quando o rei Ezequias tomou posse do trono de Israel. E ao tomar posse do trono de Israel, ele resolve derrubar todos os altares, todas as estátuas dos deuses que estavam esparramadas em toda a cidade de Jerusalém. Então esse novo rei, o rei Ezequias, ao assumir o trono, ele resolve derrubar todos os altares. Destruiu tudo, mandou quebrar tudo. Por quê? Porque esses altares eram os altares o qual fez e estava fazendo Israel pecar e estava fazendo Israel andar totalmente errante, sem saber de fato a quem adorar. Por que esses altares estavam nas cidades na cidade de Jerusalém? Porque outrora a Síria havia invadido Jerusalém, havia saqueado toda Jerusalém, levado alguns cativos para o seu país, da Síria, e diante disso, os reis daquela época, os reis que estavam assumindo o império da Síria, já estavam acostumados, digamos assim, estavam acostumados a amedrontar, estava acostumado a oprimir o povo de Deus, estava acostumado a oprimir o povo de Israel. Então o que eles fizeram? Pegaram as suas estátuas e colocaram as suas estátuas esparramadas, os seus deuses esparramados na cidade de Jerusalém, e ali permaneceu. E ali, ou seja, querendo confundir, querendo deixar o povo de Israel confuso, que não sabia se adorava a Deus ou se adorava essas estátuas, esses deuses da Síria, porque sempre essa nação
da Síria vinha oprimir o povo de Deus. Então o povo de Israel estava amedrontado, vivia com medo, porque era uma nação poderosa, era uma nação que sempre foi inimiga de Israel. Então, diante disso, ao assumir o trono, o rei Senaqueribe mandou quebrar todas as estátuas que estavam esparramadas em Jerusalém, que foi os assírios que colocaram dentro de Jerusalém. Então, diante disso, todas as estátuas foi quebradas. A intenção do rei Ezequias era trazer de volta a adoração ao Deus Jeová, ao Deus Yahvé. Essa era a intenção do rei Ezequias, era fazer com que o povo se lembrasse do seu Deus, fazer com que o povo voltasse para o Deus de Israel. Então, diante disso, agora todas as estátuas tinham sido quebradas, tudo estava voltando ao normal. O povo agora começou a levantar um altar em adoração ao Deus de Israel, em adoração ao Deus Yahvé, ao Senhor dos exércitos. Então, diante disso, agora o povo de Israel voltou a adorar a Deus como outrora, como antes. Voltou a estar no centro da vontade de Deus. Então, seguia ali aquela paz plena, onde o povo se voltava para Deus e Deus se voltava para o povo. Ei, eu quero te dizer que Deus, ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ele só para analisar e olhar e ter misericórdia com aquele que se volta para ele. Então, você que está aí andando errante, você que está aí à mercê do mundo, vivendo conforme o mundo te coloca, andando conforme os desejos do teu coração, conforme as concupiscências carnais que o mundo te oferece, eu quero te dizer que volte a consciência, recomponha os seus pensamentos e se dobre a atenção para Deus, porque a partir do momento que você buscar Deus, ele vai olhar para ti e ele vai te conceder aquilo que você precisa, porque Deus, ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus, ele jamais vai aceitar te dividir com o mundo. Eu quero te dizer que o diabo, ele aceita te dividir com Deus, porque ele fazendo isso, ele sabe que você servindo a ele, servindo a Deus, você não vai para lugar nenhum, você não vai para o céu, você não vai alcançar a sua salvação. Mas eu quero te dizer que Deus não aceita te dividir com o diabo. Deus não dá sua glória para ninguém. Deus não aceita dividir os seus filhos, aquele que Deus escolheu com o diabo. Deus não aceita. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Ou você ama a Deus ou você ama o diabo. Não tem como servir a dois senhores. Ou você há de amar um e aborrecer o outro. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Lá em Deuteronômio 28 diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. O que vocês querem? Eis que eu ponho diante de vós céu ou inferno. Eis que eu ponho diante de vós o bem ou o mal, morte ou vida. O que vocês querem? Porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Deus, ele nos dá o direito de escolha. Deus, ele coloca nas nossas mãos, ele explana aquilo que ele tem para com as nossas vidas. Mas se nós não queremos, ele não vai nos obrigar. Porque uma das coisas que eu sempre aprendi com Deus, que Deus, ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Ele só entra onde dá lugar para ele. Quem sai roubando tudo sem pedir licença é o diabo. Por isso que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, diante de tudo isso, agora o povo de Deus estava se voltando para Deus, levantando agora altares em adoração ao Deus Senhor, ao Deus Yahvé, o Senhor dos exércitos. Então, diante disso, foi a primeira obra, foi a primeira coisa que o rei Ezequias fez ao assumir o trono.
destruiu todos os altares, mandou queimar tudo e deu um decreto, decretando para a nação de Israel se voltar novamente para o seu Deus. Se voltar e esquecer esses deuses pagãos, esses deuses profanos, o qual só ia trazer maldição para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então, diante de tudo isso agora, incomodado com essa situação, o rei Senaqueribe, que era o rei, que foi o terceiro rei da Síria, incomodado com essa situação, incomodado que o rei Ezequias mandou quebrar todas as suas estátuas, os seus deuses, porque essa nação assíria, de vez de eles ficar quietos no seu país, não, eles queriam tomar outros países, eles queriam invadir outros países, eles queriam fazer com que outros países os servissem, não só os servissem, como também adorassem os seus deuses pagãos. Então era assim que as nações antigamente faziam, tomava posse de um país e ali tomava, as pessoas levavam cativa e aqueles que permaneciam ali na sua cidade, eles tomavam de conta da cidade, eles tomavam posse da cidade, e ali os que ficavam aprisionados ali dentro da cidade, ou os que eram levados cativos, eles queriam descer os seus ídolos goela abaixo para que o povo adorasse e servisse e esquecesse do seu Deus. Então é assim que o diabo faz. O diabo, a palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É assim que o diabo ele tenta implantar o seu reino na terra. Ele tenta fazer com que você esqueça do Deus verdadeiro. Ele tenta fazer com que você esqueça que tudo aqui é obra das mãos de Deus, que tudo que está na face da terra é obra da mão de Deus, e que só existe um Deus, e que só há um Deus no céu. Então o inimigo ele usa as pessoas dessa forma para implantar o seu regime, o seu reino pagão, o seu reino mentiroso. E assim não foi diferente. Então agora o rei Senaqueribe, usado pelo diabo para tentar oprimia ainda mais o povo de Israel, mas agora ele se viu diferente. Ele viu que agora Israel foi assumida por um rei, está sendo agora governada por um rei que não aceita idolatria, por um rei que não vai se dobrar, que não vai se curvar diante das suas estátuas. Então foi tudo quebrado. Então diante disso agora o rei Senaqueribe muito se indignou, ficou muito incomodado com aquela situação. E agora ele envia uma carta de ameaça para o rei Ezequias. E essa carta ele ameaçou dizendo: vou eu contra vocês, vou eu entrar com meu exército no seu país e vou eu destruir tudo. Então somente porque você derrubou as minhas estátuas, então nós não vamos aceitar isso. Então ele enviou essa carta de ameaça, dizendo que iria destruir novamente a nação de Israel. Então foi nesse momento que os filhos de Corá escrevem ali, inspirado pelo Espírito Santo, o Salmo 46. Esse salmo aqui é um salmo se você prestar bem atenção em cada versículo, você vai ver que é um salmo que ele vem para nos consolar, para nos fortalecer e para dar-nos, ó Deus, entendimento. Ele vem nos fortalecer dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então não devemos temer o homem, não devemos temer esse rei, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o Deus de Israel que é o nosso Deus. É Ele que vai pelejar por nós. E ele continuou falando aqui para consolar o povo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos o homem. Não temeremos os inimigos que estão vindo sobre nós, contra nós, porque nós tememos o Deus Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Então, diante disso, o Salmo, quanto mais ele sentia opressão, eles louvava e adorava a Deus
cantando esse salmo. E era cantando, marchando para a guerra com esse salmo nos lábios, cantando a Deus, adorando o nome do Senhor. E ele marchava assim, eles marchavam dessa forma: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ali eles iam cantando esse salmo, e foi assim que Deus fez com que o povo de Israel vencesse a batalha. Mas vamos aqui. Embora o povo estivesse em minoria, o rei Senaqueribe, embora ele fosse acostumado, olha só, o rei Senaqueribe, ele já era acostumado em oprimir o povo de Israel. Por que ele era acostumado? Porque o seu avô já vinha de uma linhagem de reis, que era o seu avô, depois o seu pai, e agora ele. Vinha de uma linhagem que já estava acostumado a escravizar e oprimir o povo de Israel. Estava acostumado a levar o povo de Israel em cativeiro. Estava acostumado a entrar em Jerusalém e destruir tudo. Então, diante disso aqui, ele pensou: se meu pai venceu, meu avô venceu, meu pai venceu, eu também vou vencer eles. Então, vou declarar guerra contra Israel. E assim o rei Senaqueribe fez, não sabendo ele que agora o povo estava adorando a Deus. E quando nós adoramos a Deus, o inferno tem que recuar, o inferno todo tem que cair por terra. Quando nós nos voltamos para Cristo em adoração, em verdade, em santidade, o inferno tem que bater em retirada. Ele não sabia que o povo agora estava jejuando, estava orando, estava adorando, estava cantando e levantando agora altares em adoração ao Deus Yahvé, ao Deus dos exércitos. Ele não sabia que nesta peleja, quem iria pelejar por Israel não era os israelitas, mas sim o Deus de Israel, o Deus Yahvé. Era ele que ia pelejar pelo seu povo. E quando é Deus que está na frente da guerra, quando é Deus que está na frente da batalha, a vitória é certa. A vitória já é decreto. Então, diante disso, eles estavam agora tentando lutar contra Israel. Mas eles não sabiam que o Salmo 46 foi um salmo de vitória, um salmo onde eles estavam tomando posse. Porque quando eles começavam a cantar, cada vez mais que eles adoravam, cada vez mais que eles elevavam a sua voz, mais Deus destruía, derrotava os inimigos. Mais Deus fazia os inimigos serem envergonhados. Então, diante disso, eles começaram a bradar: Deus é o nosso refúgio. Ou seja, Deus é Ele que lutará por nós. Ele que é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ou seja, é Ele que vai nos fortalecer. É Ele que vai nos dar força e estratégia. Deus é o socorro bem presente na angústia. É Deus que é o nosso socorro. É Deus que vai nos socorrer diante do inimigo. Então, diante disso, esse coro, esse cântico, ele foi escrito para fortalecer. E foi com esse cântico que Israel ganhou batalha contra os assírios, contra o rei Senaqueribe. Então, diante disso, a cidade agora estava toda cercada pelos assírios. Aqui ele diz: Deus está no meio dela. Toda Israel estava cercada. E Deus foi falando: não será abalada Israel. O inimigo pode até rodear a cidade. Portanto, tu não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Ou seja, passar a noite toda sendo cercada pelos assírios e Deus fortalecendo eles, dizendo: eis que eu te darei vitória, Israel. Abra tua boca e me adora, porque eu darei vitória ainda pela manhã e tu verás. E ele foi falando: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio. Esse rio é a presença do próprio Espírito Santo. O santuário das moradas do Altíssimo. Então, diante disso, agora a cidade estava totalmente cercada, e eles cantando, e eles confiando, e eles acreditando que Deus daria vitória para eles. Eu quero dizer que você pode até estar no meio da guerra, pode até estar no meio da batalha, pode até está tremendo de medo, mas eu quero te dizer que o Deus Yahvé, o Senhor dos Exércitos, Ele vai pelejar por ti. Ele vai te dar posse de vitória. Ele vai te fortalecer nesta guerra. Ele vai ser o teu refúgio. Ele será a tua fortaleza. Portanto, não temais. Não temas o homem. Não te assombre diante do inimigo. Ele será o teu socorro bem presente no momento da angústia, no momento da tribulação. Harabaço decai. O teu inimigo pode até estar te rodeando, pode até rangir como leão, mas por um caminho ele virá contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá de ti. Ele não vai resistir ao poder da oração, do louvor. Ele não vai resistir o poder da adoração. Ele não, e assim não foi diferente, eles não suportaram. Quando os levitas começaram a adorar e os soldados, os homens de guerra de Israel avançaram ali contra os assírios, Deus fazia eles vencer a guerra. Deus confundiu o inimigo. Deus fazia eles ficar confusos. Deus fazia os soldados assírios ficar perturbados. Deus fazia os soldados assírios temerem, ficarem com medo do povo de Israel. E olha que o povo de Israel não fizeram praticamente nada. Eles só começou a adorar. Enquanto eles adoravam, Deus trabalhava por eles. Enquanto eles adoravam, Deus fazia eles vencer o inimigo. Deus fazia eles matar o inimigo. É assim que Deus faz. Nós, servos de Deus, ganhávamos a batalha. É na adoração. É na adoração. É na oração. É assim que Deus faz nós vencer todas as nossas provas. Às vezes a luta está travada, às vezes você pensa que dessa luta eu não vou conseguir resistir. Essa prova eu não vou conseguir passar por ela. Essa situação eu não vou conseguir resolver. Te aquieta. Te aquieta, assim diz o Senhor. Descansa o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Ele que vai pelejar por ti. É Ele que vai te dar estratégia. É Ele que vai te dar posse de vitória diante dessa luta que você está achando que não vai conseguir vencer ela. Não tem mais o inimigo. Não te assusta se o inimigo está bramando, se o inimigo está rangindo como leão. Não apavora, descansa teu coração. Ele é o teu refúgio e é Ele que é a tua fortaleza. É Ele que vai te fortalecer e é Ele que vai fazer você vencer a guerra. Aleluia. Então, diante disso, Deus está dizendo que Ele é o Deus Yahvé, ou seja, Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus que vai te dar livramento, arabaço decai. É Ele que vai te livrar. É Ele que vai te socorrer e é Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai te pelejar nessa batalha e vai te dar posse de vitória. Nessa batalha, nessa peleja, não tereis que pelejar. É Ele que vai pelejar por ti. Então, diante disso, Ele está dizendo que tu não será abalado, que você não será destruído, porque Ele que Ele é o teu Deus. Não fica atemorizado, não fica com medo, não fica com pavor, porque ainda pela manhã, aleluias, pela manhã você verá o quão Deus vai te surpreender, que você vai tomar posse de vitória ainda pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus vai te fortalecer. Eu quero te dizer que o teu ministério não será abalado.
O teu corpo físico não será abalado. O teu casamento não será abalado. O teu trabalho não será abalado. A tua força física não será abalada. A tua vida espiritual não será abalada. O teu ministério, o inimigo não tem poder de tocar. Porque o Senhor Yahvé é o teu Deus. Ele é o Senhor que peleja por ti nessa guerra. É Ele que vai te dar posse de vitória. Eu quero te dizer que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a tua voz e a terra se derreteu. Então, diante das nações que estão vindo contra Israel, que estão vindo agora contra Israel, sendo ali usado pelo inimigo, o Senhor Deus foi falando, as nações se embraveceram contra ti, Israel, mas eu sou o teu Deus Yahvé, sou eu que vou ajudar você pela manhã, sou eu que vou te dar posse de vitória, tu não será abalada. As nações podem até se embravecerem, os reinos podem se mover, os inimigos podem vir contra ti. E ele diz, e ele levantou, ele quem? Deus? Ele levantou a sua voz. E a terra se derreteu. Então, diante da voz do Senhor, a terra teve que se derreter. As nações tiveram que recuar. E ele disse, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então ele diz para você nesta hora, o Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó, ele será o teu refúgio. Vinde, povo, vinde vocês que estão angustiado, abalado, entristecido, sem saber o que fazer. Ele te diz assim, ó, vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Vinde, contemplai e vede com os teus olhos o que eu tenho feito. O que eu tenho feito para o meu povo. O livramento que eu tenho dado. Eis que eu levantei um rei. E eu usei esse rei para destruir todos os ídolos que estavam esparramados sobre a minha cidade. Eu destruí todos os ídolos porque o meu povo agora está se voltando para mim e adorando o meu nome. Porque eu sou Deus. Eu sou Deus dos exércitos. Ou seja, quem é o inimigo para contender, para tentar vir contra o Senhor dos exércitos? Ele pode até vir por um caminho, mas ele vai ter que bater em retirada. Ele vai ter que recuar. Então, diante disso, as nações se embraveceram, os reinos se moveram e a terra se derreteu. Ele diz o quê? Que por tua causa eu mato, eu firo, eu desço a sepultura e eu que faço viver. Por tua causa ele mostra o seu poder. Por tua causa ele põe todos os seus inimigos a beijar a lona, a cair por terra. Por tua causa ele move céus e terra. Por tua causa ele se levanta. Por tua causa, ele se levanta e peleja nessa guerra, porque ele é o Deus, o Senhor dos exércitos. Então, diante disso, o rei Senaqueribe, vendo que estava perdendo batalha, vendo que estava sendo envergonhado, ele teve que recuar. Ele teve que fazer com que os seus exércitos voltassem pelo mesmo caminho que eles vieram. Então, diante disso, o povo de Israel pôde levantar a bandeira, pôde levantar as mãos e adorar e exaltar o nome do Senhor diante da vitória, diante do livramento, diante dos seus inimigos que tanto oprimia, que tanto entristecia, que tanto fazia o povo de Israel sofrer. E Deus deu vitória, Deus fortaleceu, Deus encorajou, Deus animou e foi Deus que
venceu por eles esta batalha. E assim o Senhor também irá vencer por ti. Não temais, não fica angustiado diante dessa prova. Eu sei que a prova está grande, o gigante está grande, mas maior é Deus para te dar a vitória. Maior é a vitória que Deus tem para te entregar do que esse inimigo que está tentando te amedrontar, do que esse demônio que está tentando oprimir e tentando entristecer o teu coração. Assim como Deus falou para o povo de Israel, ele disse para você: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre a terra. Quando eu, Israel, der posse de vitória para vocês, eu serei exaltado sobre toda a terra. Você, Israel, vai me adorar, vai levantar um altar e vai me adorar. E todas as nações saberão que foi eu que dei posse de vitória para vocês, que foi eu que derrotei o inimigo, que foi eu que fiz Senaqueribe bater em retirada. Então todas as nações saberão que eu, Deus Yahvé, o Senhor dos exércitos, que dei posse de vitória para o meu povo. Todos saberão que eu sou Deus no céu, que eu sou Deus na terra, que eu mando no mar e até no inferno. Foi isso que Deus quis falar, foi isso que Deus quis dizer para o povo de Israel, falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre todas as nações da terra, diante dessa vitória que eu entreguei na mão de vocês. E ele finaliza: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, meus amados? Quantos aí entenderam que Deus falou contigo nesta noite? Que Ele é o Deus Yahvé, o Senhor dos exércitos. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza e Ele é o teu socorro bem presente nos momentos de angústia. Então não temas, o homem te aquieta e descansa e confia. Porque é Ele que vai pelejar por ti nessa guerra e é Ele que vai te dar posse de vitória. Ao romper da manhã, tu vai contemplar a vitória que Deus entregará nas tuas mãos. Oh, glória a Deus! Eu tomo posse desta palavra. Porque quando eu prego, eu estou pregando primeiramente para mim, depois para vocês. E eu tomo posse dessa palavra e eu tomo posse da minha vitória nesta noite. Amém, meus amados? Quantos aí tomam posse? Tome posse da vitória que Deus está entregando para você através desta palavra. Recebe, porque é Deus que vai te dar vitória. É Deus que vai mover os céus e terra por amor de ti, porque Ele te ama, porque Ele te chamou, porque Ele te escolheu e Ele te separou e Ele vai te dar livramento. Aquietai-vos, descansa, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Quantos aí recebem essa palavra? Escreve: eu recebo essa palavra e eu tomo posse, em nome de Jesus, da minha vitória, porque foi Deus que falou, e quando Ele fala, Ele assina embaixo. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. Toma posse mesmo, irmã Noemi, porque o preço que eu tenho pagado para estar aqui, louvando, pregando, vocês não fazem ideia do preço que eu pago só por estar nessa tela pregando a palavra do Senhor. O inferno nos últimos tempos, todo o inferno tem se levantado contra a minha vida. Mas esse inferno, esses demônios estão se levantando para cair. Porque eu sei que o meu Deus, o Deus Yahvé, vai me dar vitória. Já me deu vitória, eu tomo posse da minha vitória nesta noite. Amém, meus amados? Deus abençoe todos vocês. Vocês aí do YouTube, Deus abençoe vocês. Curta, comenta, compartilhe e me segue. Deus abençoe vocês.